Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer um outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui, e venho agradecer a vocês o apoio que vocês dão ao meu trabalho, pedir para vocês continuar aí, dando um joinha para mim, se inscrevendo no meu canal, que eu já estou bem pertinho dos 2.000 inscritos, faltando só, tô contando com a sua ajuda, tá bom, meus irmãos? E pedir para aquele irmão que desejar ter um dedinho de prosa comigo, sinta-se à vontade, eu estou à disposição para qualquer irmão que quiser ter um dedo de prosa comigo. E também aquele irmão que quiser me fazer uma pergunta, se tiver alguma dúvida, pode me fazer uma pergunta, eu terei o maior prazer em responder. Só se eu não souber responder, para não responder, mas se eu souber, eu vou responder sim. E também aquele irmão que não concordar com alguma coisa que eu falar, pode me questionar, não tem problema não. Você pode me questionar aí nos comentários. Se você quiser falar comigo direto, você pode me pedir o número do meu WhatsApp para você conversar comigo. Vai ser um prazer muito grande. Eu fico muito feliz de falar com você, tá bom? Meus irmãos, o vídeo que eu vou fazer hoje, eu quero mostrar que o corpo governante das Testemunhas de Jeová, ele não acredita na Bíblia. E, consequentemente, as Testemunhas de Jeová também não acreditam na Bíblia. As Testemunhas de Jeová acreditam no corpo governante. É o que o corpo governante fala, é que as Testemunhas de Jeová acreditam. Veja, eu vou citar aqui um exemplo claro que a Bíblia deixa claro para a gente aqui, e que o corpo governante fala o contrário e as Testemunhas de Jeová acreditam no corpo governante. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos 45 a 56, relata algo que aconteceu após a morte de Jesus. Entre aqueles acontecimentos ali, que aconteceu ali após a morte de Jesus, ali vimos que o santuário, que o véu do santuário rasgou em duas partes, partiu de cima a baixo, e a terra fendeu-se em rocha. Agora preste atenção num detalhe muito grande que a Bíblia relata para nós que aconteceu. Olha aqui, ó. Abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade e apareceram a muitos. Então veja que isso aqui é um relato bíblico. Preste atenção, ó. Abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade e apareceram a muitos. Meus irmãos, preste bastante atenção nesse relato. As Testemunhas de Jeová não acreditam nesse relato. O corpo governante das Testemunhas de Jeová diz que esse relato é mentira. Veja, meus irmãos. Segundo o corpo governante das Testemunhas de Jeová, essas pessoas que a Bíblia diz que ressuscitaram, esses santos que ressuscitaram, eles dizem que ninguém ressuscitou ali, que aquilo ali eram pessoas que estavam visitando o cemitério e, após a morte de Jesus, eles saíram e entraram pela cidade. Então, eles dizem que esse relato bíblico é mentira. O corpo governante diz que esse relato bíblico é mentira e as Testemunhas de Jeová acreditam neles. Olha, no meu humilde ponto de vista, a Bíblia aqui foi clara, não tem como duvidar. A Bíblia aqui fala que os corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Trata-se de pessoas que ressuscitaram e não de pessoas que visitavam o cemitério. O problema é que o corpo governante das Testemunhas de Jeová, eles fazem de tudo para desacreditar a palavra de Deus e Jesus Cristo.
Porque eles querem toda a glória e toda a honra só para eles. Isto. Eles querem toda a glória e toda a honra só para eles. O negócio é que eles falam e as testemunhas de Jeová acreditam neles. As testemunhas de Jeová preferem mais acreditar nesses 9 homens do que acreditar no próprio Jeová. Não vou dizer em Jesus, não. Prefere mais acreditar nesses 9 homens do que no próprio Jeová. Então veja, meus irmãos. Então esse tal de corpo governante, eles fazem de tudo para provar que a Bíblia está mentindo. E para isso eles contam, né? Para isso eles contam com as testemunhas de Jeová, que acreditam em tudo que eles falam. Lá é assim, ó. Se esse corpo governante falar que pau é pedra, as testemunhas de Jeová saem de casa em casa pregando que pau é pedra. Pau é pedra, o corpo governante falou. O corpo governante falou que pau é pedra, então ela sai de casa em casa pregando que pau é pedra. Ah, e tem uma coisa. E as coisas que o corpo governante fala, se alguém questionar, se alguém questionar, ali ele já é taxado de apóstata. Ele perde a família, se a família for testemunha de Jeová, ele perde a família. Ele perde toda a família e perde também os amigos, né? Porque tem pessoas que passaram a vida inteira ali dentro, só fez amizade ali dentro, né? Então, quando ele sai, ele perde tudo. Perde a família e perde também os amigos. Agora, um outro relato que o corpo governante mente descaradamente e que eu quero provar aqui com A e mais B, que o corpo governante das testemunhas de Jeová são 9 homens cara de pau, mentirosos. Bom, é o relato de Lucas, capítulo 2, versículo 11. O corpo governante fala que Jesus tornou o Cristo no seu batismo. Segundo eles, foi quando Jesus batizou que ele foi ungido e se tornou o Cristo. É isso que eles dizem, que Jesus se tornou o Cristo quando ele batizou. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz totalmente o contrário. A Bíblia diz que Jesus já nasceu o Cristo. Ou seja, Jesus não foi ungido no seu batismo. Jesus já nasceu ungido. Jesus já nasceu o Cristo. Bom, veja, por exemplo, veja o que diz Lucas, capítulo 2, versículo 11. Lucas, capítulo 2, versículo 11, né, quando ali o anjo foi avisar sobre o nascimento de Jesus, ele diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Preste atenção mais uma vez nesse texto. O que foi que o anjo diz? Será que o corpo governante fala mais a verdade do que o anjo? Olha aqui, olha. Olha o que o anjo disse, olha, avisando ali aos pastores. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí, corpo governante? Vocês não conhecem esse texto, não? Ou vocês fazem de trouxa quando vocês encontram esses textos? Né? Então, o corpo governante diz que Jesus se tornou o Cristo no batismo. Mas conforme nós vimos aqui, isto não é verdade, né? Jesus já nasceu o Cristo. Agora, eu queria que eles me explicassem como é que Jesus pode ter nascido uma pessoa qualquer, conforme o corpo governante diz, que até Jesus batizar, Jesus era uma pessoa qualquer, Jesus não era o Cristo, era uma pessoa qualquer. Se o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz que quando Jesus nasceu, Jesus já era Deus. Jesus nasceu Deus. Isto. Preste atenção no texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Aqui diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o Cristo que o corpo governante diz que
até o seu batismo, até os seus 30 anos de idade, ele era uma pessoa comum. Isso, esse é que o corpo governante diz que é. É porque o corpo governante queria estar no lugar dele, mas não pode, né? Não consegue. Então ele fica aí, né? Falando, né? Falando coisas que eles não podem provar. Olha, é isso que as testemunhas de Jeová dizem, né? É isso que as testemunhas de Jeová e o corpo governante diz. Que até Jesus se batizar, Jesus era uma pessoa qualquer. Se bem que o corpo governante, o corpo arrecadante, o corpo comerciante das testemunhas de Jeová, se bem que eles gostariam muito de estar ali no lugar de Jesus, né? Eles fazem de tudo para estar no lugar de Jesus, né? Até adulterar um texto para falar que eles estão substituindo Jesus, até isso eles já fizeram, né? Mas só que eles não conseguiram, né? Substituir Jesus, né? Para substituir Jesus tem que beber do mesmo cálice que ele bebeu, né? E o corpo governante não está disposto a beber do cálice que Jesus bebeu. O corpo governante bebe do cálice, mas é o cálice de uísque, né? O corpo governante bebe do cálice, mas é o cálice de uísque. Enquanto Jesus bebeu de um cálice muito diferente. Jesus foi crucificado. Jesus morreu numa cruz para nos perdoar os nossos pecados. Jesus morreu no nosso lugar. Quando era nós, pecadores, é que deveria estar ali pregado naquela cruz. Porque nós somos pecadores, nós merecemos estar ali pregado naquela cruz. Jesus não merecia, não. E, no entanto, ele se sujeitou a isso, né? Por amor a nós. Ele sujeitou por amor à humanidade. Não foi por amor a 144 mil, não. Foi por amor à humanidade. Viu, corpo governante? Não foi por amor a 144 mil, não. Foi por amor à humanidade. Jesus aceitou morrer numa cruz por nós. Então veja, e mesmo com tudo isso, para as testemunhas de Jeová, esse tal de corpo governante é mais importante do que Jesus. As testemunhas de Jeová, mesmo depois de tudo que Jesus fez por nós, as testemunhas de Jeová ainda coloca esse tal de corpo governante acima de Jesus. É para vocês verem o que é uma ingratidão, né? O que é uma ingratidão terrível, né? Jesus morreu pelos nossos pecados e esse tal de corpo governante se coloca no lugar de Jesus e as testemunhas de Jeová ama mais esse corpo governante do que o próprio Jesus. Veja, meus irmãos, para 8 milhões de pessoas, 8 milhões ou um pouco menos, esse corpo governante é mais importante do que Jesus. Para 8 milhões ou um pouco menos. Agora, para quais 3 bilhões de pessoas, para quase 3 bilhões de pessoas, Jesus é mais importante. Isso é que importa, né? Quase 3 bilhões de pessoas, Jesus é mais importante. Ainda bem, né? Ainda bem que são muito mais os que amam Jesus. Ainda bem que os que seguem, as pessoas que seguem esse corpo arrecadante, esse corpo trapaceiro, esse corpo que está aí construindo estúdio cinematográfico às custas de um bando de imbecil, ainda bem que eles são poucos, né? Para nós, cristãos, nós somos mais de 3 milhões, aliás, mais de 3 bilhões. Nós somos mais de 3 bilhões que colocamos Jesus em primeiro lugar. Nós não amamos o homem, não. Nós amamos Jesus. Nós amamos o nosso Pai Celestial e Jesus e seu Filho Jesus. É isso que nós amamos. Nós não temos 9 homens, como a Igreja Católica tem o Papa, outros aí tem. Nós cristãos, nós temos Jesus. Nós temos Jesus. A Igreja Católica tem o Papa, as Testemunhas de Jeová tem o corpo governante. E nós temos Jesus, Jesus de Nazaré, aquele
aquele que veio ao mundo e deu a sua vida numa cruz por nós. Quando era nós, era eu, era você que deveria estar pregado naquela cruz, Jesus aceitou ser pregado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Então é isso aí, meus irmãos. Eu venho aqui para dizer que as testemunhas de Jeová e o seu corpo governante fazem de tudo para desacreditar Jesus. Mas não adianta, Jesus é Jesus, né? Quanto mais eles fazem de tudo para desacreditar Jesus, mais os que acreditam em Jesus estão aumentando. E é isso aí. E vai aumentar cada vez mais.